O grito cortou o ar quente da noite, como um raio que não pertencia ao céu. Era pequeno, trêmulo, arrancado diretamente da alma de uma criança aterrorizada, e carregava uma dor tão crua que até o trânsito estrondoso da cidade pareceu congelar. As pessoas nos carros que passavam diminuíram a velocidade, sem saber se tinham imaginado aquilo. Pássaros se espalharam pelos fios de telefone. E do outro lado do amplo estacionamento do imponente arranha-céu de vidro, um grupo de homens encostados em suas motocicletas virou a cabeça em uníssono. O grito veio novamente, mais agudo, desesperado, embargado pela dor. Ele está machucando ela. Alguém ajude minha mãe, por favor. Emily Thompson tinha apenas 5 anos, mas o medo a fez correr mais rápido do que jamais correra em sua vida. Seus pezinhos descalços batiam contra o asfalto frio, seu vestido azul grudado nas pernas, enquanto ela disparava em direção à fileira de motocicletas estacionadas do outro lado da avenida. Ela tropeçou uma vez, ralando o joelho, mas se levantou, apesar da dor, lágrimas escorrendo por suas bochechas empoeiradas. Seus cachos castanhos e despenteados balançavam descontroladamente atrás dela, enquanto apontava com as mãozinhas frenéticas para o imponente prédio de vidro. Do outro lado da rua, os motociclistas trocaram olhares confusos. Era um grupo de aparência rude, botas grandes, coletes de couro, braços tatuados, mas nada nos homens sugeria crueldade. Na verdade, o maior deles, um latino alto, coberto de tatuagens e músculos, tirou o capacete imediatamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a criança correndo em direção a eles, seus soluços ecoando pela rua, em rajadas irregulares, e de partir o coração. Ele deu um passo à frente no exato momento em que ela caiu de joelhos à sua frente. Por favor, Emily implorou ofegante. O homem mau está batendo na minha mãe. Por favor, ajudem-na. Por favor. Os motociclistas se enrijeceram, e antes que qualquer um deles pudesse perguntar a quem ela se referia, antes que seus motores roncassem, antes que a cidade prendesse a respiração em expectativa, a história já havia começado horas antes, como qualquer dia comum para Sarah Thompson, zeladora do reluzente arranha-céu atrás deles. Dentro daquela torre de aço e riqueza, o mundo se movia com uma arrogância polida. Pisos de mármore brilhavam sob sapatos caros. Elevadores prateados deslizavam silenciosamente pelos trilhos. A riqueza tinha um cheiro característico ali. Perfume fresco, tapetes novos e o calor do dinheiro vindo do bolso de alguém. Mas nos corredores dos fundos, nas salas de serviço esquecidas, o ar cheirava a água sanitária e suor velho. Era ali que Sarah vivia seu trabalho. Sarah tinha 45 anos, era latina, com olhos castanhos suaves e mãos ásperas por anos de trabalho braçal. Ela trabalhava em silêncio, com eficiência e graça, porque tinha uma filha para proteger, aluguel para pagar e nenhum marido para apoiá-la. A vida a havia golpeado com tanta força que não havia tempo para desperdiçar energia reclamando. Cada mágoa fora engolida, cada insulto suportado, cada noite passada rezando para que o amanhã fosse mais gentil. Emily era a luz pela qual ela vivia. A criança sentava-se no chão da sala dos funcionários todos os dias depois da escola, colorindo desenhos enquanto Sarah limpava. Emily sempre tentava fazer sua mãe rir, mesmo que os olhos de Sarah estivessem pesados de exaustão. Mamãe, olha, disse Emily mais cedo naquela noite, erguendo um papel rabiscado com formas coloridas. Eu deixei o prédio alto bonito, fiz um jardim no telhado e um escorregador que desce até lá embaixo. Sarah forçou um sorriso cansado. Ah, querida, você deixa tudo bonito. Emily se encostou nela, sussurrando. Mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa para você com tapetes macios e ninguém gritando com você. A garganta de Sarah se fechou. Um dia, minha querida.
Então seu telefone vibrou. Ela viu o nome. Seu estômago revirou. Richard Hale. Ninguém podia morar naquele prédio sem conhecer o nome. Dono da Torre Hale. Investidor bilionário. Um homem cujo temperamento era temido por todos os funcionários. Sua voz atingiu seus ouvidos como uma barra de ferro. Sarah, ele disparou, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-la. Quero o prédio inteiro impecável. Os investidores chegam hoje à noite. Sim, senhor, mas eu não me importo com o que você fez. Ele a interrompeu bruscamente. Faça tudo. A ligação caiu. Sarah ficou parada, respirando fundo para aliviar a ardência que subia pelo peito. Ela havia esfregado a ala leste a tarde toda. Seus joelhos doíam. Suas costas latejavam. Sua cabeça parecia leve por ter se movimentado rápido demais e dormido pouco. Mas ela se obrigou a ficar de pé. Não podia perder aquele emprego. Não depois de tudo. Emily, disse ela baixinho, talvez tenhamos que ficar até mais tarde de novo. Tudo bem, mamãe, disse Emily, embora seus ombros delicados estivessem caídos. Eu ajudo. E ajudou mesmo. A garotinha seguiu Sarah de sala em sala, tirando o pó de mesas altas demais para ela, limpando superfícies com panos maiores que suas mãos, rindo baixinho cada vez que terminava uma tarefa perfeitamente. Mas quando o sol se pôs e as luzes da cidade brilharam como diamantes no horizonte, Sarah ainda estava limpando. O suor escorria pelo seu pescoço. Seus braços tremiam. Seus olhos embaçavam com a ardência dos vapores químicos. Foi então que os carros caros chegaram. 3 sedãs de luxo pararam em frente à entrada. Os motores ronronaram. As portas se abriram. Homens vestindo ternos que valiam mais do que o salário anual de Sarah saíram, rindo alto. Garrafas de uísque tilintaram. O hálito deles cheirava a dinheiro antigo e pecado recente. Richard Hale apareceu em seguida. Seu terno brilhava. Seus sapatos reluziam. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios, sem jamais alcançar seus olhos. Quando viu Sarah ainda limpando, sua diversão desapareceu. O que é isso? Ele rosnou, entrando. Sarah se levantou rapidamente, com a respiração presa na garganta. Senhor, eu acabei de terminar a ala leste e... Ele deu um tapa no esfregão, derrubando-o de suas mãos. O esfregão bateu ruidosamente no mármore. Desculpas, ele cuspiu as palavras. Você acha que pode me envergonhar? Eu não. Cale a boca. As palavras doeram mais do que um tapa. Emily se encolheu no canto, tremendo enquanto tentava se esconder atrás de uma lixeira. Os amigos de Richard observavam sem jeito, um rindo pela metade, outro desviando o olhar, nenhum com coragem suficiente para intervir. Sarah se abaixou para pegar o esfregão, mas Richard agarrou seu pulso, com força, brutalmente, e a puxou, com tanta violência que ela gritou. O balde virou, a água fria derramando sobre seus sapatos. Mamãe! Gritou Emily. Richard voltou sua fúria para a criança. Tire essa pirralha daqui! Emily soluçou, correndo para agarrar o braço da mãe. Richard empurrou Sarah novamente, mais forte desta vez. Seu ombro bateu com força em um pilar de granito. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pare de machucá-la! Gritou Emily. Mas Richard não parou. Então Emily correu. Correu descalça pelo mármore, pelas portas, desceu os degraus, atravessou os portões e rumo ao destino. A respiração de Emily lhe faltava enquanto corria para a rua, seus braços magros se movendo desesperadamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas de terra. O mundo ao seu redor ficou turvo, faróis piscando, prédios imponentes, o frio cortante do ar noturno. Seus pulmões pequenos ardiam, mas ela não parou. Não conseguia parar. Sua mãe estava sofrendo, e ninguém dentro daquela torre de vidro gigante se importava. Ninguém a ouvia. Ninguém as protegia. Exceto talvez alguém lá fora se importasse. Quando avistou a fileira de motocicletas, máquinas grandes, barulhentas e potentes,
Alinhadas como feras de aço guardando a beira da rua, ela se virou em direção a elas. Os motociclistas ao lado se viraram lentamente, com a confusão estampada no rosto. Emily tropeçou nos últimos passos, quase desabando ao alcançar os homens. Ela apontou com a mão trêmula de volta para a torre. Por favor! Ela soluçou. Ele está batendo na minha mãe. O motociclista mais alto imediatamente se agachou à sua frente. Ele era enorme. Ombros largos, braços grossos cobertos de tatuagens espirais. Olhos castanho escuros intensos, mas surpreendentemente gentis. Ele tirou o capacete e colocou uma mão firme em seu ombro. Qual é o seu nome, querida? Perguntou ele suavemente, embora sua voz naturalmente ressoasse como um trovão distante. Emily, ela engasgou. Minha mãe está lá dentro. O homem rico está machucando-a. Por favor, ajudem. Por favor. Seu maxilar se contraiu, um músculo pulsando em sua bochecha. Ele olhou para sua equipe e ergueu o queixo rapidamente. Urso, falcão, comigo. Os motores rugiram instantaneamente, enviando vibrações pelo asfalto. Emily estremeceu com o som. Mas o piloto, Jake Ramirez, envolveu seus ombros delicados com sua jaqueta de couro. Fique aqui com os rapazes, está bem? Disse ele. Vamos buscar sua mãe. Emily assentiu, ainda soluçando, ainda tremendo. E então os pilotos avançaram, rasgando a rua como tempestades descontroladas. Dentro da torre, o ar cheirava a colônia, uísque e medo. Sarah agarrou o pulso onde Richard o havia torcido, seus joelhos tremendo. Ela não conseguia parar de tremer. A dor aguda no ombro irradiava pelo braço, mas ela não se importava com a dor. Ela se importava com Emily. Sua filha tinha corrido para fora, para a noite, sozinha. Emily, ela sussurrou com a voz embargada. Por favor, fique segura. Richard andava de um lado para o outro na frente dela, a bebida chacoalhando no copo. Seu rosto se contorceu em uma fúria que há muito havia se transformado em loucura. Você me fez parecer patético, ele rosnou, apontando um dedo trêmulo para ela. Na frente dos meus investidores. Você, sua faxineira desprezível. Eu deveria te demitir agora mesmo. Eu deveria. Senhor, já chega, murmurou um de seus associados, nervoso. Richard se virou para ele. Cale a boca. O homem imediatamente se calou. Sarah se obrigou a endireitar a postura. Por favor, senhor. Minha filha. Sua filha não deveria estar aqui. Ele gritou. Então veio o som. Começou fraco, como um trovão ao longe. Richard franziu a testa. Seus associados trocaram olhares nervosos, até Sarah parou escutando. O som ficou mais alto, mais grave, mais furioso. Motores, não carros, motocicletas, dezenas. Os olhos de Richard se estreitaram. Que diabos é isso? Antes que alguém pudesse responder, as portas da frente se abriram com violência. O ar mudou. Jake Ramirez entrou como se pertencesse àquele lugar. Alto e inflexível. O tipo de presença que fazia o cômodo encolher. Bear e Falcon o flanquearam, com expressões mortalmente calmas. Suas botas ecoaram pelo piso de mármore enquanto avançavam. Quem são vocês? Richard exigiu, a voz carregada de descrença e irritação. Jake não piscou. Somos aqueles a quem suas vítimas recorrem quando homens como você passam dos limites. Richard soltou uma risada, que morreu quase imediatamente quando Jake se aproximou. Saiam daqui, ordenou o bilionário, mas sua voz não tinha a confiança de sempre. Vocês não sabem com quem estão lidando. Jake inclinou a cabeça levemente. Eu sei exatamente com quem estou lidando. Ele apontou para Sarah, tremendo, machucada, agarrando o braço. Estou lidando com um covarde que agride mulheres que não podem se defender. As narinas de Richard se dilataram. Ela está mentindo. Jake se aproximou novamente, invadindo seu espaço. Tente dizer isso de novo. As palavras do bilionário ficaram presas em sua garganta.
Atrás de Jake, Bear murmurou baixinho. Chefe, diga a palavra. Falcon estalou os nós dos dedos. Os investidores de Richard recuaram em direção ao elevador, fingindo checar seus celulares. Jake não desviou o olhar de Richard, nenhuma vez. Você vai se afastar dela, disse ele em voz baixa. Agora mesmo. Richard tentou rir, mas o som falhou no meio da risada. Você... Ele gaguejou. Você acha que pode entrar aqui e me ameaçar? Metade desta cidade é minha. Posso comprar toda a sua gangue imunda e reduzi-la a cinzas. A expressão de Jake não mudou. Não estou aqui pelo seu dinheiro, disse ele. Estou aqui pela segurança dela. Ele virou a cabeça levemente, o suficiente para olhar para Sarah. A senhora está bem? O lábio de Sarah tremeu. Minha filha, Emily. Jake assentiu uma vez. Ela está segura. Sarah soltou um soluço abafado de alívio, levando a mão à boca. O rosto de Richard se contorceu. Você não tinha o direito de tocar na criança dela. Isso é sequestro. Não! Respondeu Jake calmamente. Ela correu para nós porque você estava machucando a mãe dela. O bilionário abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua raiva havia encontrado algo inabalável. Sarah não estava acostumada a que alguém falasse sobre o seu futuro. Sua vida sempre fora uma sucessão de obrigações. Trabalho, sobrevivência, maternidade, exaustão. A ideia de que alguém, especialmente um homem como Jake, pararia na porta do quarto dela e falaria sobre o futuro dela como se ela merecesse algo melhor, fez a garganta de Emily apertar. Ela deu um passo para o lado para que ele pudesse entrar. O quarto do motel parecia mais aconchegante com ele lá dentro, mais seguro de alguma forma. Jake colocou o café da manhã na mesinha. Emily imediatamente atacou as panquecas, cantarolando de alegria, o medo da noite anterior suavizado pela cauda e pela sensação de segurança. Sarah colocou açúcar no café lentamente. O que você quis dizer com meu futuro? Jake puxou uma cadeira. Sentou-se com um peso que sugeria que havia pensado nisso a noite toda. Depois do que aconteceu, começou ele, a empresa de Hale será investigada. Alguns de seus ex-funcionários já começaram a entrar em contato. Os policiais me disseram que as pessoas finalmente estão falando. Sarah sentiu um tremor de descrença. Por minha causa? Porque você sobreviveu a ele, corrigiu Jake gentilmente. E porque sua filhinha gritou alto o suficiente para o mundo ouvir. Emily olhou para cima, orgulhosa. Eu te salvei, mamãe. Sarah beijou sua testa. Sim, querida. Você conseguiu. Jake inclinou-se para a frente, baixando a voz. Você não precisa voltar a limpar arranha-céus. Não precisa trabalhar para homens que acham que o dinheiro os torna deuses. Há um lugar a poucos quilômetros daqui. O centro comunitário. Eles precisam de alguém confiável. Meio período para começar. Bom salário. Pessoas seguras. Você estaria ajudando outras mulheres a reconstruir suas vidas. Sarah piscou. Ajudar. Outras mulheres. Jake assentiu. Você sabe melhor do que ninguém o que é o medo. O que é sobreviver. Esse tipo de força pode salvar vidas. A mão de Sarah tremia em volta da xícara de café. Ninguém nunca havia falado com ela como se ela fosse capaz de algo mais do que esfregar o chão. E se eu não for boa o suficiente? Ela sussurrou. Os olhos de Jake suavizaram. Você sobreviveu a anos de crueldade com a sua alma intacta. Se isso não for o suficiente, nada será. Sarah desviou o olhar, com as emoções se acumulando em seu peito. Ela não estava acostumada com gentileza. Foi como entrar em água morna depois de viver muito tempo no gelo. Emily perguntou animada. Mamãe, podemos ficar com os motoqueiros para sempre? Jake riu. Aquele tipo de risada profunda e calorosa que instantaneamente dava vida a qualquer ambiente. Não vamos a lugar nenhum, filha, disse ele. Mais tarde, naquela tarde, a coordenadora do centro comunitário, uma mulher gentil de cachos grisalhos,
Veio conhecer Sarah. Elas conversaram por quase 1 hora. Sarah contou tudo a ela. Seu trabalho, o abuso, seu medo de recomeçar. E a mulher ouviu como se cada palavra importasse. Quando a coordenadora finalmente disse: "Seria uma honra tê-la conosco", Sarah chorou silenciosamente, escondendo o rosto nas mãos. Emily a abraçou pelas pernas. Jake observava da porta, de braços cruzados, com um orgulho discreto nos olhos. Os dias se passaram. Depois, 1 semana. Depois, 2. A nova vida de Sarah começou a florescer lenta e lindamente. Ela e Emily se mudaram para um pequeno apartamento em cima de uma padaria. O dono gostava tanto de Emily que sempre lhe dava muffins de graça. Os vizinhos as receberam com sorrisos, em vez de desconfiança. As doações chegavam aos montes, móveis, roupas, mantimentos. A comunidade os acolheu como um cobertor quentinho. Todos os dias, no centro comunitário, Sarah ouvia outras mulheres compartilharem suas histórias de luta. Ela as ajudava a preencher boletins de ocorrência, encontrar moradia, se candidatar a empregos, segurava mãos trêmulas e sussurrava: "Você não está sozinha." Cada vez que dizia isso, lembrava-se de Jake ajoelhado ao lado de Emily naquela noite, sussurrando a mesma verdade. Jake e sua turma os visitavam com frequência. Às vezes, ajudavam a arrumar o apartamento. Às vezes, traziam comida. Às vezes, simplesmente sentavam na padaria com Sarah, conversando como velhos amigos. Certa noite, depois de um longo dia no centro, Sarah e Emily saíram e encontraram os motociclistas reunidos na calçada. Suas motos brilhavam sob a luz dos postes. Jake se aproximou. "Queríamos ver como vocês estão." Sarah sorriu. "Estamos bem." Emily correu para abraçá-lo. Jake a levantou com facilidade, girando-a até que ela desse uma risadinha. "Está feliz, querida?" perguntou ele. O sorriso dela era de orelha a orelha. "Agora temos um lar." Os olhos de Jake se voltaram para Sarah. "É", murmurou ele. "Vocês têm." Sarah não conseguia desviar o olhar. Havia algo ali, algo crescendo nos espaços silenciosos entre as palavras, nos gestos gentis, na maneira constante como Jake estava sempre presente, mas nunca exigente. Ele colocou Emily no chão e se aproximou de Sarah lentamente. "Você mudou", disse ele suavemente. Sarah riu. "Sinto que finalmente estou respirando." Jake estendeu a mão para colocar uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. "Você merece respirar." Ela sentiu o calor dos dedos dele em sua pele. E então, gentilmente, cautelosamente, ele pegou sua mão. "Você e Emily, vocês são família para nós agora", disse ele. "Para mim." Sarah prendeu a respiração. "Jake, eu não sei se estou pronta para..." Ele balançou a cabeça. "Não estou pedindo nada, ainda não. Só preciso que você saiba que quando estiver pronta, eu estarei aqui." Seu coração doeu da melhor maneira possível. Pela primeira vez, ela sussurrou: "Não tenho medo do amanhã." O polegar de Jake roçou seus nós dos dedos. Então, o amanhã já é melhor. Meses se passaram. A prisão de Richard Hale estampou as manchetes. Ex-funcionários vieram a público com relatos de abuso. Processos judiciais se acumularam. Seus investidores retiraram seus investimentos. A torre que ele um dia governou tornou-se um símbolo de tudo o que há de errado com o poder desenfreado. Enquanto isso, a vida de Sarah florescia. Sua posição no centro se tornou permanente. Emily prosperou na escola. Jake e os outros motociclistas construíram rampas, pintaram murais e organizaram passeios beneficentes. A comunidade floresceu ao redor deles. E, lenta e suavemente, Sarah começou a sorrir novamente. Numa tarde ensolarada, Sarah e Emily caminharam até a padaria. Jake estava encostado em sua motocicleta, esperando de braços cruzados e óculos escuros. Emily deu um gritinho de alegria. "Jake!" Ele a pegou no colo sem esforço. E aí, encrenqueira, Sarah se aproximou, com o coração dando aquela palpitação silenciosa,
a qual ela ainda não havia se acostumado. Está esperando muito? Jake balançou a cabeça. Não, sou paciente. Sarah revirou os olhos, em tom de brincadeira. Desde quando? Desde você, disse ele simplesmente. As bochechas dela coraram. Jake se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua jaqueta de couro quente, óleo de motor e algo inconfundivelmente dele. Sarah, disse ele suavemente, preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para cima. Ele pegou a mão dela com as duas mãos. Você não me deve uma resposta hoje, nem na semana que vem, nem nunca, se você não estiver pronta. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O coração dela disparou. Você e sua filha, vocês mudaram mais do que apenas a sua vida naquela noite. Vocês mudaram a minha. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. A voz de Jake baixou para um sussurro. E se algum dia você quiser, só algum dia, eu gostaria de ser mais do que o homem que apareceu quando você gritou. Ela engoliu em seco. Jake. Ele apertou a mão dela. Não se apresse. Ela se aproximou, encostando a cabeça brevemente no peito dele. Eu já sei a resposta, sussurrou. Eu só precisava acreditar que merecia. A respiração de Jake falhou. Então ele inclinou a cabeça lentamente, dando a ela tempo suficiente para se afastar. Ela não se afastou. Os lábios dele se encontraram suavemente, hesitantes a princípio, depois, seguros. Emily bateu palmas ruidosamente. Mamãe, o Jake é seu namorado! Jake gemeu. Garota, nós conversamos sobre falar baixo. Sarah riu. Riu de verdade. E Jake beijou sua testa. E naquele momento, ela percebeu algo profundo. A história que começou com um grito se tornou uma vida construída sobre força, bondade e esperança. Não porque ela tivesse sido salva, mas porque ela escolheu se levantar. Os motociclistas montaram em suas motos. Jake ligou o motor, oferecendo a Sarah seu capacete reserva. Pronta para sua primeira volta? Sarah olhou para Emily, que assentiu ansiosamente. E com o vento levantando seus cabelos e a risada de Emily ecoando atrás dela, Sarah subiu na moto. Pela primeira vez na vida, ela não se sentiu pequena. Ela se sentiu imparável. Seu poder encontrou algo o inabalável. Então, em uma última tentativa de retomar o domínio, ele empurrou o peito de Jake. Foi o pior erro de sua vida. Jake não cambaleou. Sua expressão não vacilou. Ele simplesmente agarrou o pulso de Richard. Torceu-o com facilidade e o forçou a se ajoelhar. O copo que Richard segurava se estilhaçou sobre o mármore. O bilionário gritou. Jake se inclinou, a voz baixa e mortalmente calma. Se você encostar nela de novo, não vai sobrar nada nas suas mãos para assinar seus preciosos contratos. Bear deu um passo à frente. Chefe? Jake soltou Richard e se levantou. Não, ele não vale a pena. Richard recuou bruscamente, humilhado, furioso, aterrorizado. Então, sirenes, luzes vermelhas e azuis, piscando e romperam pelas portas de vidro, pintando o saguão com pinceladas de justiça. Jake expirou. Na hora certa. Richard empalideceu. Não, quem chamou? Jake deu de ombros. A verdade sempre chama a atenção. Sarah tremia quando os policiais invadiram o prédio. O policial mais velho se aproximou dela primeiro. Senhora. A senhora está bem? Sarah assentiu trêmula. Ele me bateu e gritou com a minha filha. O policial se virou para Richard. Senhor, o senhor está preso. Não, isso é ridículo. Eu sou Richard Hale, Bear bufou. Não mais. E enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, Sarah desabou em lágrimas. Jake a amparou antes que ela caísse. Você está segura agora, disse ele suavemente. Sarah chorou em seu peito, tremendo. A vozinha de Emily ecoou da porta. Mamãe!
Sarah se virou e a garotinha correu em sua direção, abraçando-a pela cintura. Elas se agarraram como se estivessem se afogando. E pela primeira vez em muito tempo, Sarah sentiu que podia respirar. A noite parecia estranhamente suave depois do caos, como se a própria cidade estivesse tentando acalmar o que havia sido quebrado. Sarah abraçou Emily com força, embalando-a suavemente, embora seu próprio corpo tremesse de exaustão. Jake estava por perto, observando-as com uma expressão que misturava ferocidade e compaixão. Sua equipe o flanqueava como guardiões silenciosos, suas estruturas imponentes projetando longas sombras sobre o piso de mármore. A viatura policial com Richard Hale dentro saiu do estacionamento com um guincho de pneus. O bilionário, outrora dominante, agora jazia enjaulado atrás de grades de aço, o rosto contorcido em descrença e fúria. Por anos, ele controlara tudo: pessoas, dinheiro, agendas, futuros. Mas naquela noite, todo o seu poder desmoronou sob algemas, e a verdade. Os policiais terminaram de coletar depoimentos. Sarah, ainda atordoada, respondeu a cada pergunta com uma honestidade trêmula. Emily estava encolhida em seu colo, agarrando o braço da mãe como se tivesse medo de que ela desaparecesse. O policial mais velho, seus olhos gentis, sua voz calma, fechou seu bloco de notas. Senhora, disse ele, nós a ajudaremos a obter uma ordem de proteção. A cidade também oferece apoio a trabalhadores que sofrem abusos. A senhora não está sozinha. Sarah assentiu fracamente. Ela não confiava que sua voz não embargaria. Jake se aproximou, falando diretamente com o policial. Ela vai precisar de um lugar seguro esta noite. Temos um abrigo para mulheres, respondeu o policial. Podemos levá-la para lá. Mas Sarah estremeceu. Abrigo? Sussurrou. Eles vão nos colocar em um quarto compartilhado. Emily está com medo. Jake colocou uma mão firme em seu ombro. Ela vem com a gente. O policial hesitou. Com vocês? Quer dizer, com sua equipe? Jake assentiu. Temos um motel familiar que usamos em viagens longas, seguro, silencioso. Ninguém se aproxima sem passar por nós primeiro. O policial observou Jake por um momento, depois Sarah, depois Emily. A garotinha olhou para Jake como se ele fosse a única luz que restava em seu céu despedaçado. Finalmente, o policial suspirou. Tudo bem, mas eu vou atrás de vocês para entregar a papelada. Jake assentiu uma vez. Ele se virou para Sarah. Você confia em mim? Sarah hesitou, mas só por um instante. Algo no olhar firme de Jake, na maneira como ele se agachou até a altura de Emily, na forma como os tratou com uma dignidade que nem mesmo bilionários demonstraram, fez com que ela soltasse um suspiro lento e sussurrasse. Sim. Jake assentiu gentilmente. Então vamos. Emily foi com Sarah no banco de trás da caminhonete de Bear, envolta na jaqueta de couro grande demais de Jake. O peso da jaqueta a envolvia por completo, e pela primeira vez desde o início do terror, ela parecia aquecida, segura, protegida. Sarah observou a filha respirar, observou suas pálpebras tremularem enquanto o cansaço a dominava. Bear dirigia com cuidado, suas mãos enormes segurando o volante com uma ternura surpreendente. A garota é forte, murmurou ele. Vi como ela se comportou. Sarah conteve as lágrimas. Ela correu para a rua sozinha. Ela poderia ter se machucado. Ela correu para te salvar, respondeu Bear. Essa é uma coragem que a maioria dos adultos não tem. Sarah pressionou uma mão trêmula contra o peito. Ela nunca mais queria que Emily tivesse que ser corajosa daquela forma. Atrás deles, uma fila de motocicletas os seguia. Os motores roncando pelas ruas tranquilas da cidade, como uma pulsação de proteção. Jake liderava o grupo, sua silhueta firme contra o brilho dos postes. Chegaram ao pequeno motel à beira da estrada, escondido entre altos carvalhos e uma antiga padaria. Jake desceu da moto.
suas botas rangendo na brita, enquanto se aproximava da porta de Sarah. Bear a abriu para ela. Cuidado, senhora. Jake estendeu a mão. Sarah a apertou. Seus dedos pareciam pequenos e frágeis na palma áspera dele. Mas em nenhum momento ele a apertou com muita força ou puxou rápido demais. Ele simplesmente guiou Sarah e Emily para o quarto iluminado que as aguardava. Lá dentro, o ar tinha um leve cheiro de cedro e lençóis limpos. Jake baixou a voz. Fiquem com este quarto. O banheiro é ali. Tranca por dentro. Ninguém se aproxima. Emily olhou ao redor com os olhos arregalados. É como uma casinha, sussurrou. Jake deu uma risadinha suave. Algo assim. Sarah passou a mão pelos cabelos de Emily. Temos um lugar seguro esta noite, murmurou. Jake encontrou o olhar de Sarah. Algo não dito passou entre ele. Algo frágil, hesitante, mas real. Estarei lá fora se precisar de alguma coisa, disse ele. Sarah assentiu. Obrigada. Ele saiu, deixando a porta entreaberta até que Sarah a fechasse delicadamente. Mais tarde, depois que Emily adormeceu nos braços de Sarah, uma batida suave soou na porta. Sarah se enrijeceu até ouvir a voz baixa de Jake. Sou eu. Ela abriu a porta uma fresta. Jake estava lá, segurando uma xícara de café e uma pequena caixa com um sanduíche fumegante. Seus cabelos estavam úmidos por causa do ar frio da noite. E o cheiro da estrada o seguia como uma promessa. Imaginei que você não tivesse comido, disse ele. Sarah piscou rapidamente. Eu nem pensei em comida. Pense na sua filha, respondeu Jake. Deixe-nos pensar no resto. Ele colocou os itens na mesa de cabeceira, acenando com a cabeça na direção de Emily. Ela está dormindo? Sarah afastou uma mecha de cabelo solta da testa da menina. Finalmente. Jake encostou-se na parede, com os braços cruzados. Ela é forte. Você é mais forte ainda. Sarah soltou um suspiro trêmulo. Não me sinto forte. É assim que você sabe que é. Sarah engoliu em seco. O que acontece agora? Jake suspirou. A polícia prendeu o Hale, mas homens ricos têm influência. Ele vai tentar distorcer os fatos, contratar advogados, se fazer de vítima. O estômago de Sarah se contraiu. Então isso não acabou. Não, disse Jake suavemente. Mas agora ele está exposto. Os policiais viram os hematomas. Os próprios convidados o viram perdendo o controle. E o depoimento da sua filha. Isso é impactante. Sarah expirou, balançando a cabeça. Eu não quero que ela tenha que... Ela não vai, interrompeu Jake gentilmente. Pelo menos não sozinha. Sarah olhou para ele lentamente. Por que você está nos ajudando? Você nem nos conhece. Jake deu de ombros, baixando o olhar por um breve instante. Porque alguém me ajudou uma vez quando eu não merecia. Porque nenhuma criança deveria ter que gritar por estranhos para salvar sua mãe. E porque... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você não merecia o que aconteceu esta noite. Nenhuma mulher merece. Um silêncio pesado preencheu o cômodo, não desconfortável, apenas opressivo. Então, Jake pigarreou. Descanse um pouco. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Próximos passos? Sarah repetiu. Jake esboçou um pequeno sorriso. Construir algo melhor. Seu coração deu um salto inesperado, mas ela não disse nada. Observou-o sair, a porta se fechando suavemente atrás dele. Pela primeira vez em anos, ela adormeceu sem medo no peito. A manhã seguinte chegou suavemente, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas bege. Emily sentou-se primeiro, esfregando os olhos. Mamãe, a noite passada foi um sonho. Sarah beijou sua bochecha. Não, meu bem. Foi real, mas estamos seguras. Uma batida repentina na porta assustou as duas, até que a voz calma de Jake soou novamente. Sou eu. Sarah abriu a porta e o encontrou segurando o café da manhã. Panquecas embrulhadas em papel alumínio, salada de frutas e um café fumegante para ela. Você não precisava.
Ele a interrompeu. Precisava sim. Seu tom não era autoritário. Era sincero, quase terno. Lá dentro, Emily irradiava a alegria. Oi, Sr. Jake. Jake se ajoelhou, sorrindo. Bom dia, querida. Está com fome? Ela assentiu vigorosamente. O coração de Sarah se enterneceu. Então Jake se levantou e a encarou. Temos muito o que conversar hoje, disse ele baixinho. Trabalho, moradia, seus direitos e mais uma coisa. O quê? Perguntou Sarah. Jake sustentou seu olhar por um longo segundo. Seu futuro.